Olá, eu sou o Thomas da Conversores União. Esse é o vídeo 1106. Esse conversor que eu vou demonstrar agora para o pessoal do nosso canal do YouTube e para o nosso cliente é o conversor de torque da Fiat Fremont. Tá? Eu vou estar demonstrando esse conversor e dando algumas dicas para quem tem esse carro, né? Que esse carro está apresentando muito problema na transmissão e esses problemas praticamente quase todos vêm através do conversor de torque, tá? É que nem aquela caminhonete Sangyong, né? Quem tem um carro de Sangyong, uma Fiat Fremont, a gente já aconselha sempre fazer a manutenção do conversor, a primeira manutenção antes dos 50 mil quilômetros, tá? A gente aconselha para todo mundo 50 mil quilômetros, mas esses carros tem que tomar muito cuidado para não passar da quilometragem, porque os conversores têm algumas peças dentro frágeis demais, tá? Então eu vou estar demonstrando e dar algumas dicas, tá? Primeiramente a gente tem a parte traseira desse conversor, tá? A gente nota, algumas dicas que eu vou dar, começando por aqui, ó. A gente nota que tem aqui na parte traseira escrito 90 graus, tá? O que seria esses 90 graus, tá? Toda a linha Dodge, Jeep, tá? Chrysler, elas têm esses tipos de características iguais, tá? O que seria 90 graus? Essa classificação seria entre os eixos, tá? Os dois eixos, né? Entre os dois eixos XY aqui, ó, a gente nota que um deles é 90 graus, que seria essa sapata, é 90 graus. Essa daqui não é 90 graus, o alinhamento entre o miolo interno, tá? Por que não é 90 graus? Porque ela permite a montagem apenas em uma posição, tá? Então as demais posições não vão. É igual um conversor de Cherokee, por exemplo. Ele tem um 90 graus, ele não vai permitir você colocar em outras furações, apenas uma furação que ela vai ficar 100% correta, tá? Por causa dos 90 graus, justamente para identificar a posição. Geralmente, algumas montadoras fazem a posição correta quando o conversor de torque tem o sensor de roda fônica no próprio conversor de torque, tá? Não é o caso desse conversor de torque. Seria desnecessário ter esses 90 graus, mas a montadora colocou esses 90 graus pelo projeto deles, né? Que não tem, teoricamente, posição para fazer funcionamento em ponto do carro. Poderia montar em qualquer posição. Bom, aqui a gente tem a parte de trás do conversor, tá? Primeiramente eu queria falar o seguinte: esse conversor chegou pra gente hoje. O nosso cliente mandou para uma outra empresa de conversor e depois veio pra gente, né? Então a gente pegou já esse conversor aberto, não foi a gente que abriu, tá? E ele chegou desse jeito pra gente. Então eu vou estar demonstrando como que ele tá por dentro para o nosso cliente, que ele não teve acesso, como estava por dentro, e demonstrar o que provavelmente aconteceu nesse conversor para ele estar desse jeito, tá? A gente nota aqui esse conversor que a lock-up, que é a fita de composite, fica na traseira, ela não fica no pistão de lock-up, tá? Ela fica na parte traseira, ela é fixa, tá? Ela é fixa aqui e a gente nota ela toda machucada, porém ela tá vermelha ainda, ela tá boa, não tinha necessidade de fazer substituição, mas a gente vai ter que fazer, tá? Por que vai ter que fazer? Ela tá toda machucada, tá? Tem pedaços de ferro dentro, esse conversor tá muito danificado, tá? E a gente consegue arrumar ele normalmente porque a gente faz as peças de conversor aqui. Então a gente faz tudo sob medida, todas as peças que precisar a gente consegue fazer e montar o conversor novamente, tá? Então a gente nota aqui, ó, a lock-up toda machucada. Esse machucado que tem na lock-up, tá? Não só na lock-up, mas como na pista lateral do pistão e no restante do conversor inteiro, surgiu através de roletes do rolamento, tá? Então a gente sempre fala aí nos vídeos que a gente aconselha os clientes, é opcional, né? Mas a gente aconselha os clientes a fazer a substituição dos rolamentos para calços de bronze com grafite. Não é à toa que a gente aconselha, porque é muito ruim montar uma transmissão toda no carro e depois a transmissão vem a se perder toda por causa de um simples rolamento.
que poderia ter substituído. A montadora monta o rolamento porque é de baixo custo, tá? Mas existe um material melhor, que é um embuchamento de bronze com grafite, que mesmo sendo um custo um pouco mais alto, mas surte maior qualidade e também não vai danificar o conversor, porque ela não vai quebrar, né? Ela não vai quebrar, ela não vai soltar pedaços que nem um rolamento, né? Ela pode trabalhar com menor atrito, né? Porque ela tem uma folga maior que do rolamento. Então existe muitas características diferentes. Então a montadora, ela monta um rolamento que seja mais barato para facilitar a sua linha de produção financeiramente, porém deixa a desejar em alguns fatores. Esse conversor é semelhante ao da SsangYong. A gente em algumas coisas a gente aconselha a fazer a substituição crítica desse conversor, tá? Uma substituição para embuchamento de bronze com grafite. Se eu colocar os rolamentos originais desse conversor, tá? Não vai ter um desenvolvimento bom, porque o rolamento original desses conversores da Fiat Fremont e da SsangYong, né, que são conversores diferentes, mas porém algumas partes parecidas, o rolamento é de baixa qualidade, então ele vai acabar danificando uma hora, né? E é um conselho que a gente dá para todo mundo, não só o rolamento do conversor, mas da transmissão. Quando o cliente quiser substituir, é só pedir para a gente faz sob medida, tá? Às vezes precisa de um calço mais alto para fechar a transmissão, regulagens, né? Então a gente faz tudo sob medida. Bom, primeiramente aqui, vamos voltar aqui o que a gente estava falando. Os roletes, quando estourou desse conversor, danificou toda a lateral, danificou lock-up, vai ter que substituir lock-up, fazer dar um passe aqui na máquina, que a gente dá um passe para limpar essa pista, tá? Que permite ainda, tá? Então aqui não é nada sério, a gente consegue recuperar essa peça, tá? Essa parte traseira do conversor. Já aqui na turbina, já ficou um pouco mais crítico, né? Essa parte da turbina, ela tem um retentor. Tem um retentor na parte traseira. Todo conversor tem praticamente. Esse retentor, ele faz a vedação do eixo primário de aplicação de turbina, né? De aplicação de lock-up contra a turbina. Então a gente nota um anel O-ring, que esse conversor da Fiat Fremont, ele utiliza anel O-ring comum, tá? E o anel O-ring para se usar em conversores de torque, na verdade é chamado embebedado ao óleo ou submerso ao óleo. Eles têm que ser anel O-ring de NBR ou Viton, tá? Ou a qualidade deles. Então a gente tem o mesmo problema aqui de aplicação de lock-up, que é os conversores das Blazers. Se vocês acompanharem em vídeos anteriores, os anéis O-rings sofrem desgaste, tá? Sofrem desgaste e acaba se danificando. A gente não sabe a quilometragem do carro, mas devido ao prato de lock-up tá justo, ou seja, não tá danificado esse anel O-ring, então eu acredito, tá? Eu acredito que esse carro tem menos de 50 mil quilômetros, tá? Eu acredito que tem menos de 50 mil quilômetros, praticamente um carro quase zero aí. Eu acredito. Talvez ela não tá gasta porque o dono do carro ele não pega a pista, né? A lock-up é aplicada geralmente nas últimas marchas aí, dependendo de como é montada a transmissão, tá? Então terceira marcha, quarta marcha, quinta marcha, sexta marcha, sempre aplicação de lock-up para desenvolvimento de maior força. Então nesse caso talvez o cliente não pegue muita pista, ou o carro tem baixa quilometragem mesmo, tá? Que é um conversor que nota nitidamente que ele está muito bonito, embora esteja danificado, né? Não teve partes desse conversor sujas, né? Então é somente as limalhas mesmo que deu para notar, mas não partes sujas de conversores antigos com carro, como se fosse um carro de 100 mil quilômetros, né? Então o que eu vou demonstrar aqui é que na parte do anel O-ring é um anel muito barato, a gente nem cobra isso do cliente, né? É um anel super barato, anel O-ring de NBR, só que a montadora coloca anel O-ring comum, tá? Então o carro, quando chega com 50 mil, ele vai dar problema de vedação de lock-up. Muitos clientes, muitas pessoas não fazem a manutenção, muitos mecânicos não fazem a manutenção do conversor com 50 mil quilômetros, acaba destruindo a parte de aplicação de lock-up, onde
o pistão da lock-up trabalha ferro com ferro, porque não vai mais existir lock-up. Quando não existe lock-up, a lock-up geralmente ela está dentro do filtro, né? Não é o caso aqui. Aqui ainda tinha aplicação. Então aqui eu vou mostrar aqui para vocês a parte da frente dessa turbina, né? A parte da frente dessa turbina, ela está toda danificada, As palhetas estão machucadas, e esse conversor de torque, ele é de alta qualidade sobre fixação, tá? Fixação de palhetas. Elas não são rebitadas, né? Elas são soldadas. Elas são todas soldadas. E ela está muito bem soldada. Esse sistema que a Fiat fez está muito bem fixa. Porém, devido a trabalhar com os rolamentos quebrados, os roletes, danificou todo o fundo da turbina e toda a parte de cima. A gente vai fazer a substituição dessa turbina, tá? Em alguns casos a gente consegue fazer uma retífica aqui e substituir as palhetas, mas nesse caso desse conversor não vai compensar fazer isso. Então fica muito melhor fazer uma substituição da peça inteira, tá? Então a gente vai substituir, tá? A peça inteira já vai vir com uma vedação nova e vai vir com uma vedação original de O-ring. O que a gente faz? A gente joga fora a vedação original de O-ring e vai colocar uma vedação de O-ring NBR ou Viton, tá? Então a gente vai fazer a substituição dessa vedação. Não vai pôr a vedação de O-ring original, tá? Porém o retentor permanece original. Bom, aqui na parte do pistão, tá? Inclusive deixa eu até mostrar aqui para vocês. Deixa eu vir aqui. Na parte do pistão, que a aplicação tá legal. Vou encaixar aqui, ó. Encaixar o canal certinho. Ó. Então ela tá entrando com pressão, tá? Tá entrando com pressão. Sob pressão, ele ainda funciona, ele tá bom, tá? Então, se vocês acompanharem os vídeos de Blazer, por exemplo, a gente fala muito sobre isso, né? Que o anel, ele perde o efeito elástico dele, fica duro e quebra, ele resseca, né? Porque ele é O-ring comum, tá? Então, quem que tiver curiosidade de assistir o da Blazer, e aqui a gente nota a diferença, e esse anel ainda está funcionando. Bom, aqui é o pistão da lock-up e ele tem a embreagem de amortecimento aqui atrás, né? Que são essas molas. É um amortecimento do pistão de lock-up, tá? As molas estão boas, tá? Não precisa trocar. Essa pista aqui, com muita sorte, não gastou, senão iria ter que substituir. Quando gasta essa pista, é de acordo com o pó da lock-up que desgasta ela, e além do pó da lock-up que gasta, também os pós e as limalhas de ferro também gera problema, tá? Então nessa parte não há necessidade de fazer substituição, tá? Aqui a gente apenas vai fazer um polimento porque machucou, tá? Então ela machucou muito essa pista, mas um polimento, não precisa nem fazer retífica, é um polimento aqui e vai resolver esse problema. E aí vai estar pronto para receber a lock-up nova, tá? Quando dá problema de vedação do anel, que é um simples defeito, surte em não aplicar esse pistão com 100% da força de trabalho, aplica com menos, na teoria vamos colocar uns 70% menos, né? Ou 80%, 70%, é onde isso aqui fica patinando, e aí roça ferro com ferro, onde tem o desgaste do pistão da lock-up. Bom, então, vamos pegar a próxima peça. A gente nota a próxima peça aqui. Essa peça aqui é o estator, tá? Do conversor. O estator do conversor também todo danificado, palhetas danificadas, tá? Parte traseira danificada e parte frontal danificada. Então essa aqui a gente vai ter que fazer a substituição dela toda, menos a parte interna, que é o cubo, tá? A gente já desmontou o cubo também, ele tá bom. Não há necessidade de fazer a substituição do cubo. Então esse cubo vai permitir montar em outro estator, tá? Então aqui ainda a gente consegue aproveitar o cubo, tá? Uma palheta apenas quebrada,
uma palheta é suficiente para desbalancear todo o carro, tá? A Fiat Fremont, para quem não sabe, ela tem o mesmo problema que a Cherokee tem. Embora seja praticamente o mesmo fabricante dos carros, e a Fiat interferiu bastante na montagem do carro, não estou falando mal da Fiat, tá? Para deixar bem ciente que a Fiat é uma das melhores montadoras de carro e fabricante de carros do mundo. A Fiat, ela tem o mesmo problema que encontra nesse veículo, que é o mesmo problema que encontra na Cherokee. O carro é mais pesado do que o conversor consegue aguentar, tá? Então, um carro desse, quando faz uma blindagem ou quando faz uma instalação de kit gás, por motivo de peso, não potência, mas motivo de peso, tá? O carro força muito o conversor e acaba danificando os rolamentos. O rolamento estoura e faz isso, tá? Isso é super normal, tá? A gente tem, toda semana aqui a gente tem conversores de Fiat Fremont com o mesmo problema, tá? Então a gente nota que esses problemas são normais, igual da Cherokee. Geralmente as Cherokees hoje tem gás e são blindadas, então tem um peso muito maior de tração, tá? E o conversor não foi projetado para isso. Então a gente faz modificações no conversor para ser suportada a carga. Aqui no caso, se tivesse uma preparação no motor desse carro, onde aumentasse a potência, como uma turbina, um compressor, a gente faz um serviço chamado Hot Power, que é uma preparação para as palhetas mais grossas, para ele resistir uma pressão melhor de conversão também de rotação em torque. No caso aqui, esse conversor, a gente vai fazer substituição dos rolamentos, né? Já conversamos com o cliente, dos rolamentos, vai fazer a substituição para embuchamento de bronze com grafite. E atrás tem uma coisa boa nesse conversor, ele usa um calço de baquelite que é excelente. Calço de baquelite é muito melhor que um rolamento, e ele tem um. Se aqui fosse rolamento, provavelmente esse seria o primeiro rolamento a quebrar, que esse daqui seria o rolamento da parte traseira do conversor, né? Vou colocar aqui, ó, o estator, ele é daqui da turbina, né? Então o calço de baquelite ele funciona muito melhor que um rolamento. Só que a gente também vai substituir o calço de baquelite, que o cliente vai instalar, autorizou instalar 3 buchas de bronze com grafite para fazer a substituição do conjunto, tá? Porque se isso aqui sofrer algum atrito ou quebrar, isso aqui quebra todo e não vai danificar o conversor, ela esfarela toda. Esse aqui é um material chamado baquelite, que é como se fosse uma resina dura, mas porém ela quebra, vai destruir o fundo do conversor e vai danificar do mesmo jeito a parte traseira da turbina. Então, como a gente tem que garantir o nosso serviço, a gente troca os 3 para bronze com grafite, onde nenhum dos 3 vai danificar. É muito mais viável que colocar os rolamentos, tá? E evita todos esses tipos de problema devido o carro ser mais pesado, né? Bom, aqui a gente nota um pedacinho de rolete, tá? Os roletes fazem isso com o conversor. E alguns mecânicos aí já pegaram transmissões deterioradas desse jeito, tá? Os rolamentos, quando estouram, essa aqui é a bomba de óleo primária, né? Essa aqui é mais conhecida como impulsor. O rolamento, quando estoura, faz esses picotes aqui, ó. Então a gente nota um monte de picote, porque ele vai batendo em tudo, que isso aqui vira em alta rotação. Então ele vai batendo, 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 e são muitos rolamentos. Já esses picotezinhos aqui, ó, isso aqui é normal desse conversor, isso aqui é feito de fábrica, não tem nada a ver com esses picotes aqui, tá? Já essa pista que está gasta aqui, é a pista do rolamento, que logicamente o rolamento travou por trabalhar com sujeira, independente se for da low-cap ou do rolamento, tá? Então, aqui a gente tem que fazer apenas uma substituição de palhetas. A gente vai tirar essas palhetas, vai fazer a substituição, vai limpar essa parte aqui, vai abaixar um pouco essa parte. Ainda o conversor dá para fazer o reparo normalmente, tá? Aqui na parte da bucha, tá? Da bomba, a gente nota que o gargalo tá um pouco machucado, tá? Mas isso não tem nada a ver com o defeito que deu em relação ao rolamento desse conversor. Esse problema que está aqui é desgaste na bucha. Então eu vou aconselhar o cliente aí, através desse vídeo, a fazer a substituição da bucha da bomba de óleo secundária, aquela que fica dentro da transmissão, por uma nova bucha. Caso não tenha uma nova bucha, pode mandar a bomba
novamente não, desculpa, mandar a bomba pra gente, e mandando a bomba pra gente, a gente faz o embuchamento da bomba de bronze com grafite também, só que de acordo com o conversor. Porém a gente vai fazer uma micro retífica, tá? Vai manter ainda a medida, mas vai fazer uma micro retífica para ficar lisinho e faz a bucha sob medida, tá? Se caso não tiver fornecimento aí para você aí da bucha original da bomba, mas a gente aconselha, tá? Trocar a bucha e logicamente, como vai tirar o retentor, trocar o retentor, tá? Fora isso, o gargalo ainda atende as medidas, tá? Se a gente precisar fazer qualquer trabalho de retífica, tá muito bom, gargalo, tá? O conversor, teoricamente, ele estaria muito bonito, se não fosse o problema do rolamento, mas esse é um conversor que não vai voltar a acontecer o mesmo problema, não vai acontecer o mesmo problema, porque está sendo eliminado os rolamentos, tá? E a gente aconselha aí para todo mundo, quem tiver condições de fazer substituição de rolamentos, sempre façam, porque é bom, não só da transmissão, quanto também do conversor de torque. É isso aí, pessoal.